Gabi é minha estagiária aí, ela já postou aí o link, a minha assessora aí para assuntos aleatórios. Vamos lá. Valeu, Gabi. Daqui a pouco começa o bullying com Gabi, ela começa a chorar, mas sempre assim, amor e ódio. Gente, então vai só. Então a gente vai começar hoje a tratar sobre um assunto muito, muito importante, tá? Que é exatamente energia e trabalho. Lembrando que a energia é algo, né, que é uma definição meio complicada de se falar, né? Todo mundo sabe o que é energia, certo? Mas na hora de definir, falta palavras, tá? Eu gosto muito de comparar a energia, né, com dinheiro. Dinheiro, tá? Então imagina, Rafael, que a boizinha chegou aí, né, pro final de semana, dar um rolê assim no shopping, né? Só que aí tu descobriu que tá liso, né? E o cara liso fica em casa assistindo Netflix, né? Porque ele não tem energia para realizar um trabalho, certo? Então, energia é aquilo capaz de realizar trabalho. Então, se você comparar com o dinheiro, se você não está com o dinheiro, está faltando a grana, certo? Tu vai ligar para a boizinha, vai dar uma desculpa, né? Vai dizer que está com a virose, não vai dizer que está com Covid e que aí pega mal, né? Mas diz que está com a virose e não vai poder dar uma saída porque tá liso, né? Então, a ideia da energia é exatamente a capacidade que um corpo, ou substância, ou um sistema tem de realizar trabalho. Certo? Então, a questão que eu tenho, quando vou definir energia, é muito importante por conta disso. Porque energia é a capacidade do sistema em realizar trabalho. Por exemplo, um gás. Um gás, ele recebe calor, lembrando que calor é energia. Ele recebe calor e realiza um trabalho. Por sua vez, aumenta o seu volume. Certo? Então, só recapitulando o que a gente falou, tratou ontem, né? Por que a gente consegue respirar? Porque existe uma diferença de pressão entre o interior do pulmão e o meio externo. Vou aproveitar que isso aqui está do meu lado aqui, ó. Isso aqui explica o funcionamento do diafragma, né? Então, você sabe aqui, ó, que o diafragma, esse músculo aqui, quando ele é contraído, o pulmão, ele infla. Porque o ar, ele entra por diferença de pressão, certo? Então, não entendeu direito? Vai lá na live que a gente explica direitinho sobre isso aí. Diferença de pressão, o princípio lá da primeira lei dos gases, né? A lei de Boyle-Mariotte. Carinhosamente chamada de maricota, tá? Eu chamo ele de maricota. Como ele já está morto, ele não vai vir puxar meu pé, certo? Então, energia é a capacidade que o sistema tem em realizar trabalho, tá? Energia é dinheiro no bolso. Liso, não sai de casa, né? Se a assinatura da Netflix estiver atrasada, vai ter que ir para o YouTube assistir filme, tá? E aí vai ter que ter aquelas propagandas durante o filme. Paciência. É a necessidade faz a ocasião. Beleza? Então, o que a gente vai tratar aqui é o princípio da conservação da energia. Já dizia lá a química, né? O princípio fundamental de Lavoisier. Nada se cria, tudo se copia, né? Isso é da televisão, mas tudo se transforma. Então, a energia, ela pode ser transformada ou transferida. Por isso que quando a gente começar a estudar termologia, eu vou dizer para vocês que calor é uma energia em trânsito. É uma energia que está sendo transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Vê que eu já fui em gases, já fui em termologia, certo? Por quê? Porque energia é uma questão certa na prova. Se vai ser energia mecânica, energia solar, energia elétrica, não sei, certo? Mas pelo menos uma dessas três vai aparecer lá. Então, o princípio da conservação diz o quê? Que a minha energia do sistema, ela não é criada, ela é transformada em energia. Por exemplo, a energia eólica,
aciona lá as pás, né, daquele ventilador gigante lá, aquele ventilador de Itu, e converte energia eólica, a energia de movimento do vento, em energia elétrica. Então, imagina aqui, ó, que você tem, ó, um corpo, um carro que está em movimento. A palavra movimento, eu já falei para vocês desde o meio de aula, que a palavra movimento lembra velocidade. Então, se a energia cinética é a energia ligada à energia do movimento, é por isso que a minha fórmula de energia cinética é mv²/2. Se o corpo não tiver velocidade, não tem energia cinética. Já a minha energia potencial é aquela energia que está relacionada à energia armazenada. Tá? É aquele menino que pega lá o badoque, o estilingue e vai caçar a lagartixa no quintal da casa da avó. Ele vai puxar aquele elástico, enquanto ele está puxando o elástico, a energia está sendo armazenada no elástico. Na hora que ele abandona, ele solta lá, o que acontece? A energia elástica armazenada vai se transformar, vai se converter em energia cinética, e a pedra vai sair a toda. Então, quando se fala em energia potencial, eu tenho 3 tipos de energia. Eu tenho energia potencial gravitacional, que tem a ver com altura. Eu tenho energia potencial elástica, que tem a ver com deformação. E também tenho a energia potencial elétrica. Raramente, né, eu tenho que ter potencial elétrico, tá? Potencial elétrico. Então, geralmente aparece nas provas gravitacional com elástica, né? A elétrica, a gente vai ver lá em eletricidade, certo? Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Se eu tenho um sistema conservativo, ou seja, sem atrito, sem perdas, aleluia, certo? Eu digo que a Bíblia é a igreja da turma sem atrito, certo? E quando o cara faz uma questão e não tem atrito, o cara fala, aleluia, Senhor, né? Graças a Deus. Né? Chega a dar um glória no dia da prova, né? Sem perdas, certo? Então, ou seja, em qualquer ponto da minha trajetória, a minha energia mecânica, ela é conservada, porque eu tenho um sistema conservativo, ou seja, ausência de perda de energia. Toda a energia que eu tenho aqui no ponto A, ela é conservada no ponto B. Claro que a minha energia cinética, ela não é conservada. O que é conservado é a soma. Então, mas você tem uma balança. Se a soma permanece constante, se a minha energia cinética sobe, logicamente, a minha energia potencial vai ter que baixar. Por exemplo, se você joga um corpo para cima, velocidade para cima. Então, durante a subida, a minha gravidade, ela está a favor ou contra o movimento? Se a minha velocidade está para cima e a minha gravidade está para baixo, né, a minha gravidade está contra o movimento. Então, o que acontece com a minha velocidade? Começa a diminuir, até atingir a altura máxima. Ó, a altura máxima, vocês já viram isso em movimento vertical, significa velocidade igual a 0. Não estou falando nenhuma novidade. Né? Durante a subida, certo? A minha velocidade vai diminuindo de 10 em 10 até chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, onde V foi igual a 0, eu atingi a altura máxima. E aí o corpo começa a cair. Então, durante a subida, a energia cinética vai diminuindo e a energia potencial vai aumentando.
vai chegar no ponto lá em cima que a minha energia cinética vai ser nula e a energia potencial vai ser máxima. E durante a descida, ó, o processo é o inverso. A minha velocidade começa a aumentar e minha altura começa a diminuir. Isso, logicamente, se eu desprezar a resistência do ar. Então, considero um sistema conservativo. Ok até aí? Beleza? Aí, olha só. Aí, imagina você ter aí, ó, o exemplo lá do Badoc, né? Quem teve infância sabe o que eu estou falando, né? O cara pega lá o Badoc, né? E aí estica, tensiona o elástico, e aí eu tenho uma energia armazenada, e essa energia armazenada está pronta para ser entrada em ação. Ela vai converter a energia potencial do elástico, ela vai transferir essa energia para quem? Para a flecha. E a flecha vai ser disparada com a velocidade inicial de V. Então, no começo, eu só tenho energia potencial. E após eu abandonar o elástico, eu vou ter energia cinética. Lembrando que a energia mecânica é a soma entre a energia cinética mais a energia potencial. Belezinha? Tá tranquilo, né? Tá filé, né? Tá mais fácil do que ganhar no Santa Cruz. Tá filé. Vamos lá. Seguindo. Então, se eu sei que energia é a capacidade de realizar trabalho, o que é trabalho? É a quantidade de energia que eu usei para produzir um movimento, um deslocamento. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Trabalho é a medida, é a quantidade de energia que é transferida para o corpo em razão da aplicação de uma força. Por isso que eu falo trabalho de uma força. A força, ela vai aplicar no corpo, e esse corpo, ele vai sofrer um deslocamento, e aí, a partir desse deslocamento, eu posso calcular que trabalho é igual a força vezes D. Professor, já estou vendo que tem uma fórmula com cosseno, já não gostei. Já estou começando a odiar isso. Esquece isso, por enquanto. Por quê? Aprende o certo que você aprende só uma vez. Sempre, sempre, eu falei, sempre, sempre, a minha força e a minha distância, o meu deslocamento possuem a mesma direção. Sempre. Always. Sempre. Ou seja, na figura aqui, ó. Na figura. Tá vendo que a minha força F, ela não está inclinada? Se ela está inclinada, eu tenho que fazer a decomposição das forças. Então, ó, para cá, eu vou ter, ó, Fx, e para cima, eu vou ter Fy. Aí, olha só, Fx é a componente do vetor F no eixo X. Aí eu pergunto, tá com ângulo ou tá sem um ângulo? Não está com ângulo no meio entre eles? Se está com ângulo, então eu sei que Fx é F com ângulo é cosseno de θ. Tá? Por que eu digo isso? Porque o aluno Taba, certo? O Taba vai decorar essa fórmula. E aí o cara, quando chega lá na prova, ele faz isso, ó. Ele bota o θ aqui, ó. Aqui ele coloca θ. Não bota esse valor aqui, ó. Aí o cara chega lá, opa, F cosseno. E, na verdade, é o F seno agora. Porque o meu ângulo é com A vertical. Certo? Então, preste atenção com essa casca de banana. Mas vamos por enquanto. Então, o que é o trabalho? O trabalho é a quantidade de energia que é transferida para o corpo a partir de quê? Da aplicação de uma força. E essa força, ela vai produzir um certo deslocamento. E esse trabalho é calculado pela fórmula força vezes D. Agora, lembrando que força vezes D sempre tem a mesma direção. Se decorar, se aprender isso, o resto vai ser fácil. Ou seja, se a minha direção for horizontal, a minha força é horizontal. Se a minha força for vertical,
a minha força ela vai ser vertical, tá certo? Sempre força e deslocamento possuem a mesma direção, não o mesmo sentido. Por quê? Porque quando a força está no... Por exemplo, naquele exemplo que eu falei, ó, que você joga o corpo para cima, o peso aponta para onde? Para baixo. Então, durante a subida, o peso tem a mesma direção do movimento, mas no sentido contrário da velocidade. Ou seja, o meu trabalho, nesse caso, ele é negativo, é um trabalho resistente. Por isso que o corpo vai parando, pela ação da gravidade. Né? O corpo vai subindo e vai parar lá em cima. Beleza? Aí, pessoal, eu já passei para a galera da minha turma, vou passar para vocês da outra turma o bizu do gráfico. Tem aluno que vai fazer prova esse gráfico. Aí, ó, como o aluno taba e estuda gráfico. Eu posso falar isso que eu já fiz isso, tá? Eu já fui taba também. Então, eu posso falar, né? Gabi, quando chegou aqui, também era taba também. Aí, depois aprendeu, agora tá chique, ó. Aí, o aluno chega dizendo, ó, tangente é V e área é delta S. Aí o aluno acha que isso é o grande bizu. Certo? Então eu vou trocar esse bizu pelo mesmo bizu, só que esse bizu vai servir para qualquer gráfico. Eu falei, ó, qualquer gráfico de qualquer matéria. Como na prova cai pelo menos uma questão de gráfico de física, uma questão de gráfico de química, certo? Isso você vai encontrar 2 a 3 questões de boa. Então, olha só. A primeira propriedade é a propriedade do quociente. Do quociente. Pessoal, que peste é isso? Se você tem qualquer gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os eixos. Eixo Y e eixo X. Se o quociente entre o eixo vertical e o eixo, por exemplo, carga elétrica em função do tempo. Eu sei que corrente elétrica é a carga pelo tempo, ó. Então, se o quociente, a divisão entre o eixo vertical e o eixo horizontal for igual a alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, eu sei que a tangente desse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui. Né? A tangente de θ vai ser, você calcula a tangente de θ. Tá? E a propriedade do produto, se aqui, ó, o produto entre força vezes deslocamento, a gente acabou de ver que o produto entre força vezes deslocamento é igual a quem? Ao trabalho. A gente acabou de ver isso. Então, se o produto é igual ao trabalho, a área, você vai calcular que a área é igual a essa grandeza. Isso serve para qualquer gráfico, gente. Tá? A propriedade é você na mesa, não mudou. Só mudou a forma de aplicar. Porque você acha que gráfico é só gráfico de cinemática. E não. Tem gráfico. Por exemplo, ó, gás. Ó, pressão vezes volume. Pressão vezes volume é trabalho de um gás. Então, a área do gráfico é numericamente igual a quem? É numericamente igual ao trabalho realizado pelo gás. Então, já falei uma coisa de impulso. Impulso é força vezes tempo. Impulso é força vezes ΔT. Então, a área do gráfico FT é numericamente igual ao impulso. Então, veja quantos gráficos você pode usar a mesma propriedade. Propriedade do quociente. Se o quociente for igual a alguma coisa, calcula a tangente. E se o produto for igual a alguma coisa, a área é igual a essa coisa qualquer. Beleza? Então, a gente acabou de ver que a área desse gráfico é numericamente igual ao meu trabalho realizado pela força. Algum trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é dado pela expressão mgh. Pessoal, de onde vem isso? Vamos ver. Ó, a diferença agora é que, em vez de deslocar na horizontal,
eu vou estar me deslocando na vertical. E eu já falei, trabalho, quando o tio Names fala, é porque ele sabe o que está falando. F vezes D. É isso? O que é que eu disse? Que a força F e o deslocamento tem que ter a mesma direção. A mesma direção. Que no nosso caso agora é a direção vertical. Eu estou subindo ou descendo. Então, acontece. Então, o trabalho é igual. Quem é a força que está puxando o bloco? Não é a força peso? Então, em vez de ser FD, vai ser P vezes a altura H. PH. Mais ou menos, porque o trabalho na subida é negativo e na descida ele é positivo. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos MGH. Ok? Beleza? Veja que a fórmula é a mesma. Não vai precisar decorar um bocado de fórmula aí, que eu tenho aí, tá? Então, o que é que a gente precisa saber? Para existir trabalho, tem que existir força e tem que existir deslocamento. Então, para ter trabalho, eu tenho que ter uma variação de altura H, ou um delta H. Certo? Aí vamos analisar por que hora é mais, hora é menos. Ó, fica ligado aí, ó. Trabalho da força-peso. Durante a subida, a minha gravidade está atuando para baixo. Certo? Se você for usar aquela formulazinha, trabalho é F vezes D, cosseno de θ. Veja que θ vai ser igual a 180 graus. Está no sentido oposto. E o cosseno de 180 vale menos 1. Por isso que o trabalho durante a subida é menos MGH. Já durante a descida, a minha gravidade, o meu peso e a minha direção está na mesma direção. Se está na mesma direção e no mesmo sentido, θ igual a zero. O cosseno de zero vale 1. Então, aqui ficaria trabalho, vai ser igual a mais F vezes H, que é o nosso MG, né? O nosso MGH. MGH. Agora, detalhe. Já na horizontal, eu saí do ponto A e saí para o ponto B. Ó. Veja aqui, a minha direção da velocidade, do movimento, é na direção horizontal. E a minha direção do peso é na vertical. Olha o ângulo que forma 90 graus. Se forma 90 graus, o que é que eu tenho aí? Eu tenho que cosseno de 90 é igual a zero. Se o cosseno é zero, o trabalho da força-peso é igual a zero. O que significa isso? Significa que para existir trabalho da força-peso, o cara pode fazer isso aqui, ó. Se a altura de A for igual à altura de B, o trabalho de A para B é igual a zero. Não interessa a trajetória. O que interessa para a gente, o que é? É o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, para existir trabalho da força-peso, tem que existir o quê? Variação de altura. Por que eu estou falando de altura? Porque o peso é na vertical. Então, o deslocamento também tem que ser na vertical. Sempre a força, e já estou repetindo isso pela terceira vez, sempre a força e o deslocamento apresentam a mesma direção. Se a minha força for vertical, o meu deslocamento tem que ser vertical. Se minha força for horizontal, o meu deslocamento tem que ser horizontal. Aí você faz a decomposição da força. Cosseno ou seno. E não precisa decorar aquela fórmula. Tá certo? Beleza? Até aí? Todo mundo acompanhou até aí? Alguém cortou os pulsos? Não, né? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos seguir. Quem chegou depois, se aperreia não que a aula está sendo gravada. Olha lá. Olha, o trabalho da força-peso independe da trajetória, ou seja, depende apenas de quê? Da altura e do peso do corpo.
Então, por exemplo, se eu sair do ponto A até o ponto B, pela trajetória 1, pela trajetória 2 ou pela trajetória 3, como o peso é o mesmo e a variação de altura é a mesma, o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2, que é igual ao trabalho 3. Trabalho da força-peso independe da trajetória. Depende de quem? Depende da altura inicial e da altura final. E, logicamente, do peso. Certo? Já o trabalho da força elástica, né? A força elástica, essa força, né? A famosa lei de Hooke. Eu não posso nem falar em Hooke porque a turma do esporte era traumatizada com o Hooke aí de domingo. Né? O que é que eu tenho? Que a minha força elástica é igual a K vezes X. A nossa KX. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando eu deformo, quando eu puxo essa mola, a tendência da mola é sempre voltar para a nossa posição inicial. Certo? Então, essa minha força elástica é chamada de uma força restauradora. Por quê? Porque ela sempre aponta para a posição de equilíbrio. E essa mola vai sofrer uma deformação X. Então, como é que eu chego nessa fórmulazinha? Através da propriedade gráfica. Vamos ver a propriedade gráfica para chegar nessa fórmula. Ó, aqui eu tenho um gráfico força vezes X. Força vezes deslocamento. Aqui é força elástica, tá? Força elástica sobre X. Força vezes deslocamento, o que é? Trabalho. Eu já sei que trabalho é força vezes deslocamento. Então, se eu sei que o produto é de F vezes D é igual ao trabalho, eu sei que isso aqui vai ser numericamente igual à área. Então, se você calcular essa área desse triângulo, a área do triângulo, a área igual a base vezes a altura sobre 2, a base x vezes kx sobre 2, kx ao quadrado sobre 2. Tá aí, ó. Chegou lá. Sem sofrer. Tá aí, ó. Não precisou sofrer. Né? A definição do trabalho da força elástica é dada pela propriedade do produto do gráfico força vezes força elástica vezes o deslocamento produzido, ou deformação, né? O deslocamento é que seria a própria deformação. Beleza? Exercício. Vamos lá. Questão número 1. Diz o seguinte. O corpo da figura abaixo se desloca da esquerda para a direita com velocidade constante. Aluno meu, quando escuta essa palavra, já sabe. Se aparecer na prova as seguintes palavrinhas: velocidade constante, equilíbrio, repouso, movimento retilíneo uniforme e a palavra iminência. Se aparecer uma dessas 5 palavrinhas, você já sabe que força resultante igual a 0, né, Gabi? 0. Então, a turma da Margarida, olha a Margarida, apareceu a Margarida, copia isso aí, tá? Por quê? Porque quando força resultante igual a 0, é um capítulo chamado de estática. E a estática, eu tenho a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Certo? Então, você vai aplicar isso aqui, ó. A gente vai ver isso aí nesse assunto ainda, tá bom? Mas tá aí já a dica de vocês. Beleza? Posso apagar? Paguei, viu?
Laura pediu calma, Nanis. Calma, Eu, respira. não, e ela pediu calma, a pessoa mais calma do mundo. Não sei por que ela está me pedindo calma. Eu sou uma pessoa totalmente zen, né? Professor de yoga mandou sair da aula porque eu era muito calmo. Então não tinha necessidade de fazer yoga, né? Aquela história É de ficar demais. Aham. Já foi. uma, vai-te embora, miserável, para ver negócio de yoga. Oxe. Vamos lá. É, Maria Luísa, rapatura é doce, mas não é mole não, é bronca. Vamos lá. Vamos embora. Hoje não é sexta, não é sextou, mas é quartou, né? Vamos embora. Então a questão fala que sobre o bloco está aplicada, entre outras forças, uma força F constante de modo igual a 1 Newton, com sentido da esquerda para a direita. O trabalho realizado pelas outras forças durante 2 segundos é igual a, ou sendo V igual a 4. Primeira coisa, pessoal, se esse corpo está com velocidade, posso falar? O pessoal que me pediu. Beleza, Ludmila, relaxa. Quando sair, fecha a porta. Certo? Pessoal, o que acontece? Se eu sei que o corpo está andando com velocidade constante, o que é que eu sei? Que a força resultante é igual a zero. Força resultante é igual a zero. Se a questão fala que tem uma força apontando para a direita, tem que existir uma força apontando para onde? Para a esquerda. Tem que existir um F' para a esquerda. Para que esse F' anule essa força F. Não é isso? Então, o que é que eu tenho aí? Ó? Eu tenho a força F aplicada para a direita e eu vou ter F', que é a soma de de todas as outras forças apontando para a esquerda. Ó, se o meu corpo anda para a direita, o meu corpo anda para a direita, o movimento é para cá, e a minha força é para a esquerda, esse trabalho, essa força, é positivo ou negativo? Se a minha força é no sentido contrário ao movimento, o trabalho eu já sei que ele é negativo. Se é negativo, tu já elimina a letra B e a letra C. E a letra A também. Né? Errar é uma coisa, passar vergonha é outra, pelo amor de Deus. Certo? Então, tu já ficou apenas com 2 letrinhas para marcar. Tá certo? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, que durante o meu movimento, a minha velocidade permanece constante. Permanece constante. E ele quer saber qual é o trabalho durante 2 segundos. Então, pessoal, se eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento, veja só, você vai fazer isso toda vez na prova. O que é que eu quero? Eu quero calcular trabalho. O que é que eu preciso calcular primeiro? Eu preciso calcular primeiro, ó, o deslocamento. Certo? Para calcular o trabalho, eu preciso calcular o deslocamento. E se eu sei que a minha velocidade permanece constante, eu posso calcular através do MRU. Ou seja, se a minha velocidade é constante, força resultante igual a zero, ou seja, se a força resultante é igual a MA, isso implica que A é igual a zero. E se A é igual a zero, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, para calcular a distância, eu vou aplicar a equação do sorvete ou a equação da velocidade. Deslocamento é a velocidade do corpo, que vale quanto? Vale 4. Ó. A velocidade vale 4. A velocidade vale 4. Vezes o tempo, que vale 2 segundos, né? Velocidade igual a 4 metros por segundo. E o tempo de atuação da força é de 2 segundos. Então, já calculei que a minha distância percorrida durante 2 segundos vale 8 metros. E agora, eu posso calcular que o trabalho das outras forças é igual ao trabalho da força F.
Certo? Então, força vezes deslocamento. A minha força é de 1 newton. Trabalho é 1 vezes 8. O trabalho vai ser igual a menos 8, porque é no sentido contrário. É um trabalho resistente. Trabalho resistente é sentido oposto ao movimento. Belezinha aí? Beleza, Maria? Isso. Vamos analisar isso. Deixa eu apagar aqui em cima. Eu não tive essa aula com vocês, tá? Mas eu tenho essa aula gravada para outra turma. E aí eu vou disponibilizar esse link para vocês, tá? Mas está lá no canal também. Pessoal, trabalho é força vezes deslocamento. A unidade de força, já que força é M vezes A, é quilo por metro segundo ao quadrado, vezes a distância, que é em metros. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Quilo, metro quadrado, por segundo quadrado. Só que isso aqui corresponde ao nosso joule, ao joule, tá? A nossa energia. E uma coisa que vocês vão precisar saber, eu vou logo dizer isso, porque esse é o assunto da próxima aula, tá? Potência é energia sobre tempo. Energia é dada em joule e tempo é dado em segundo. Isso aqui resulta o nosso watt, a nossa unidade de potência, o watt. Tá bom? O que é que significa potência? Ela mede a rapidez. Tudo aquilo que se divide por tempo é uma taxa. Uma taxa que mede a rapidez que a energia realiza trabalho. Tá certo? Então, lembrando aqui que potência é uma questão certa na prova. Só que eu tenho a potência aqui, ó. Eu tenho a potência mecânica, eu tenho a potência térmica e tenho a potência elétrica. Uma dessas três vai aparecer na prova. Certo? Potência elétrica. Ok? Então, anota aí que potência ela deve aparecer. Se cair conservação de energia, aí cai potência mecânica. Se cair energia mecânica, aí cai potência térmica. Tá? Sempre assim. Mas potência não pode deixar de cair na prova. Certo? Beleza até aí? Então, Laura, Sistema Internacional, a unidade é o Joule. Tá? E lembrando que deu negativo, porque essa força F. Então, vê só. E se a pergunta fosse qual é o trabalho da força resultante? Então, o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho da força F mais o trabalho da força F'. Trabalho da força F'. Como são iguais e tem sinais contrários, ó, isso menos isso vai ser igual a zero. Então, se nessa questão ele perguntasse qual é o trabalho da força resultante, o trabalho seria nulo. É o que está na letra A. Na letra A. Na letra A. Se fosse o trabalho da força F, seria a letra B, mas como é que é o trabalho das outras forças, a resposta é menos 8.
Veja que a gente tira leite de qualquer questão, né? A gente tira leite de pedra de qualquer questão, a gente tira informação para vocês. Tá certo? Por isso que cada questão vale por 3. Porque sempre tem ampliação dos conceitos. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. E aí, ó. Vou falar dessa questão e depois vou falar aqui como é que eu gostaria que ela caísse. Tá certo? Pessoal. Imagine que você tem um bloco e esse bloco ele vai ser arremessado, ele vai ser abandonado de uma altura de 7 metros. De 7 metros. E a questão fala, um corpo de massa M possui velocidade inicial igual a 2. V0 igual a 2. E percorre a trajetória A, B, C. O trecho em rampa é perfeitamente liso. Aleluia, graças a Deus. É liso, não tem atrito. E a partir de B, existe um atrito de coeficiente igual a 0,1. Então, o que acontece? Durante a queda, o que vai acontecer com a minha altura? A minha altura começa a diminuir. Começa a diminuir. Então, essa energia mecânica potencial que eu tenho em A, ela começa a ser transferida para a energia cinética. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Abrir a sala para a Stephanie. O que é que eu tenho aqui? Aí, vê só, vou fazer essa questão da forma kamikaze. Por quê? Ó? O que é que eu tenho aqui? Deixa eu passar para o slide aqui que eu vou ter para outra tela. Vê. Eu tenho um corpo, ele vai descer, vai chegar aqui com uma certa velocidade e vai parar no ponto C. Então, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que a energia mecânica em A ela é igual à energia mecânica em C? Verdadeiro ou falso? Eu só posso falar isso se o sistema for conservativo. E sistema conservativo é aquele que não existe forças dissipativas. Dissipativas. Então, eu posso colocar isso que a energia em A é igual à energia em B? Sim ou não? Nesse trecho, existe alguma força dissipativa? A questão fala que a partir de B, eu tenho o quê? Eu tenho atrito. Então, a energia em A, ela vai ser igual à energia em C mais a perda. E essa perda aqui é devido a quem? Essa perda é exatamente o trabalho da força de atrito. Tá certo? Vamos lá. Então, lembrando que energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, a energia mecânica em A vai ser igual à energia cinética de A mais energia potencial de A igual à energia cinética de C mais energia potencial de C mais a perda. Mais a perda. Aí vamos lá. Acompanha comigo. Em C. Em C eu tenho altura? Não, né? Se no ponto C eu tenho H igual a 0 e V igual a 0, eu nem tenho energia cinética e nem tenho energia potencial. Já no ponto A, tanto eu tenho altura quanto eu tenho velocidade. A questão fala que o corpo parte com velocidade inicial de 2. Então, o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui M, G,
Desculpa. MV de A ao quadrado sobre 2, mais MGH igual a perda. Igual a perda. Certo? Ó, mas quem é essa perda? É o trabalho da força de atrito. E o que é trabalho? É a força de atrito vezes o deslocamento D. A nossa força FET, a nossa força gordinha. A força FET, certo? É calculada, força de atrito, ó. A força FET é mi vezes a normal. Que se você perceber, a minha normal está para cima e o meu peso está para baixo. Então, minha força de atrito vai ser igual a mi vezes o peso. Como o peso é mg, força de atrito igual a mi mg. Então, vindo para cá, eu teria mv. Vou já colocar os valores, né? A velocidade lá em cima vale 2. Então, m2 ao quadrado sobre 2, mais m vezes g vezes a altura, que é 7, igual ao trabalho da força de atrito, que vale quem? Mi vezes mg mi mg vezes d. Aí, ó, a minha massa vai embora. Então, esse 2 de baixo cancela com 2 de cima aqui do expoente. 2 mais 7 vezes 10, 70, igual a mi, que é 0,1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância, d. Então, d vai ser igual a 72 dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a 72 metros. É a distância que eu ando até Pará. Setenta e dois metros. Ando até Pará. Certo? Não precisa fazer, gente, de A para B e depois de B para C. Pode fazer de A para C direto. Agora lembra que de A para C vai ter uma perda. Aí o que eu quero discutir com vocês agora, que é o plus da questão, é o seguinte. Durante BC, eu vou ter dissipação de energia. Então, imagine que aqui fosse um bloco de gelo. Um bloco de gelo. E esse trabalho da força-peso, ele vai se converter em calor. Em calor. Em calor. E esse calor, ele vai ser usado para derreter o gelo. É o famoso quimolesa, o calor latente, ML. Não perca a aula de termologia, ML. Certo? E aí a pergunta é, durante esse movimento, quantas gramas de gelo derreteu? Tá? Ou seja, você pega o trabalho da força de atrito, joga para o corpo de gelo, e esse gelo ele vai derreter. Certo? Aí já seria uma questão de estatura mediana. Né? Ou seja, o nível da questão já seria, né, um pouco mais em cima. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Primeiro, por que apareceu essa perda? Porque de B para C existe atrito. E segundo, essa perda ela vai ser igual
ao trabalho da força de atrito. Por isso que eu coloco a perda em módulo. Por quê? Porque a força de atrito é uma força resistente. É uma força dissipativa. Então, o que acontece? Essa minha força, ela vai ser contrária ao movimento. O corpo está andando para cá, a força está para a esquerda. Se está contrário, está no sentido contrário, porque eu sei que o trabalho dela vai ser negativo. Mas eu coloco isso em módulo. Certo? Pois bem, tem outra coisinha que eu preciso falar sobre isso aqui. Vou apagar aqui. Ó. Posso apagar, gente? Vou apagar porque eu preciso só escrever mais uma coisinha. Ó. Outra coisa. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Certo? Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Lembra que nesse caso aqui, eu tanto tenho variação de energia cinética quanto tenho variação de altura, né? De energia potencial. Certo? Tanto eu posso calcular que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Se eu pego a energia cinética aqui e pego a energia cinética aqui, a diferença é a minha. Só que não é o da força, não é o trabalho da força de atrito, é da força elástica, é da força resultante, é de todas as forças existentes no sistema. Certo? Então, algumas dicas que ficou da aula de hoje. Primeiro, trabalho é a força vezes deslocamento. E lembrando que força e deslocamento possuem a mesma direção. Se o meu deslocamento for para cá, a minha força também é para cá. Se o meu deslocamento for vertical, a minha força também é vertical. Segundo, se F e D tiver sentidos opostos, o trabalho ele é negativo. Já se FD tiver mesmo sentido, trabalho é igual a zero. Se não existir deslocamento, não tem trabalho. Para ter trabalho, tem que ter deslocamento. Eu tenho que sair do ponto A até o ponto C. Lembrando que no gráfico, força vezes distância, força vezes D é igual a trabalho. Então, se o produto dos dois eixos é igual ao trabalho, a área é por isso que quando você vai estudar lá em termologia, tem um capítulo chamado máquinas térmicas, que é a máquina térmica trabalhando em ciclos, ou seja, pressão, volume, você vai trabalhar assim, ó. A, B, C, T. Quem vai ser o trabalho realizado pelo sistema? Essa área aqui. Essa área é igual ao trabalho.
Termodinâmica. Aí você vai aprender, ó, transformações isotérmicas, temperatura constante, isovolumétrica, volume constante, isobárica, pressão constante, e a adiabática é aquela que acontece onde o calor trocado é igual a zero. Vocês não vão precisar decorar nenhuma daquelas leis de química. Não precisa decorar nada. Só saber o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Somente. Deixa lá para a química aquela famosa Pvinity Povonotou. A nossa equação de Clapeyron, a equação geral dos gases. Pvinity Povonotou. Nem isso aí precisa usar. Transformação isotérmica, temperatura constante. Aí corta o T, aí fica na outra. Transformação isovolumétrica, volume constante, aí fica PV sobre PV, PT sobre PT. Isobárica é pressão constante, então a pressão cancela. Entendeu? Mas isso aqui fica mais... Se não cair em física, cai em química. Mas isso cai com certeza na prova de vocês. Beleza, galera? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, vamos pegar o beco, botar o cuscuz no fogo, né? Sim, o pessoal tá chamando aí, bota o nome e a turma, tá? De lado, não coloca só o nome não, que vocês estão as duas turmas aqui hoje. Cadê hoje? Hoje vai ter selfie, vamos bater uma selfie aí, abre a câmera aí, bater uma selfie aí, bora? Calma, deixa eu ajeitar o cabelo. Meu Deus do céu. Eu vou parar a gravação, tá? Só para a gente tirar a selfie. A gente abre a câmera, bate a selfie e pronto. A culpa não é minha se entrar vírus aí, não, gente, pelo amor de Deus. O antivírus aqui já acusou. Cadê? Bora, que a turma tá saindo. Né? Bora bater logo essa selfie, bora. Ih, não vai rolar não. Deixa pra lá. Gabi, só tu mesmo, corajosa. Beleza. Semana que vem temos a live, tá? Amanhã eu faço a publicidade, a divulgação da live sobre o assunto. Oi, Sara. Ô, Nani, Antônio caiu e pediu para colocar o nome dele. Ele não tá conseguindo voltar. Problema dele. Olha, eu vou analisar teu perfil, depois eu te mando lá a análise no teu WhatsApp. Manda, faz favor a mim. Faço. E eu quero, sim, e manda um bocado de sugestão. Mando, com o que eu aprendi até agora, eu te mando. Isso, você vai botar na prática. Cobaia, sou a cobaia, seria a cobaia, sem vergonha. Beleza, gente? Podemos ir? Betânia, um abraço grande, vai com Deus. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Nada, querida. Boa noite a você. Boa noite, professor. Valeu. Tchau, Sami. Abraço grande.